Bom dia aos que nos acompanham nas redes sociais. Nós, do Escritório Wagner Advogados Associados, já na segunda semana seguida, estamos promovendo uma live nas quintas-feiras, às 11 horas, para conversarmos sobre assuntos relevantes para os nossos clientes, para os dirigentes sindicais também, cuja luta nós acompanhamos ao longo desses quase 36 anos de exercício da advocacia. Hoje nós convidamos para participar conosco nesta live o Sérgio Ronaldo, que é secretário-geral da Condicef e da FENADCEF, e o Davi Lobão, que é um dos coordenadores gerais do SINASEF Nacional, e que são dirigentes de entidades nacionais que têm uma luta muito grande há muitos anos na defesa de suas categorias, um trabalho assim nós temos acompanhado, inclusive prestando assessoria a essas entidades já há muito tempo. Então, a ideia é nós conversarmos sobre o PLP 39, que neste momento aguarda para ser sancionado ou parcialmente vetado pelo presidente da República. Também participam conosco os nossos sócios, Valmir Vieira de Andrade e o Davi Silva, o primeiro que trabalha conosco aqui na unidade de Brasília, e o Davi, que é o nosso gerente na unidade de Macapá. Bem, para situar a questão, assim, digamos, o problema que nós queremos discutir nesse momento, que eu disse, como eu falei, é o PLP 39 de 2020, na verdade, ele teve início como um projeto de lei complementar do senador Anastasia, E nesse projeto de lei complementar se tratava de disposições sobre cooperação federativa na área da saúde e assistência pública em situações de emergência e saúde pública de importância nacional ou internacional. O conteúdo deste primeiro projeto era voltado para, digamos assim, organizar a coordenação e o funcionamento das atividades, tanto federais quanto estaduais e municipais, no que diz respeito a estas situações. Visavam uma coordenação dessas ações, estabelecimento de como funcionariam, como se deliberaria a respeito de medidas a serem tomadas. Muito bem. Mas esse projeto, ele acabou sendo completamente descaracterizado, completamente descaracterizado. Ele acabou se transformando numa outra coisa, que, na verdade, é um projeto que decorre do teor que foi dado a ele por um acordo entre o governo federal e o Senado, tendo inclusive o presidente do Senado assumido a relatoria, o senador Davi Alcolumbre, e que acabou disciplinando coisas diferentes do que era o projeto original. E dentre as coisas que passou a disciplinar, uma de absoluta relevância é apresentar a conta do dinheiro que vai ter que ser necessariamente gasto na implementação de medidas voltadas para a saúde pública, apresentação da conta desse dinheiro para que os servidores públicos das 3 esferas de poder, estadual, municipal e federal, façam o pagamento, como se o coronavírus, o Covid-19, fosse responsabilidade pessoal desses servidores. Muito bem, nós vamos, então, tratar a respeito desse assunto, e, em primeiro lugar, eu passo a palavra ao Sérgio Ronaldo, para que possa se manifestar preliminarmente a respeito dessa questão. Por favor, Sérgio. Primeiramente, bom dia a todas e todas que estão participando dessa live, Dr. Wagner, Dr. Valmir, Davi Silva e o companheiro Davi Lobão, do SINASEF. Agradecer pelo convite, Dr. Wagner e associados, a Condicef e FENADCEF, para estar fazendo esse debate, que, na realidade, é um dos temas mais cruéis que nós, infelizmente, vamos ter que tratar no nosso cotidiano, porque no entendimento da Condicef, de nossos sindicatos filiados,
A prioridade desse momento cruel que o nosso país está passando deveria ser, tanto a número 1, número 2, número 3, prioridade ímpar, seria o combate ao Covid-19. Mas, infelizmente, a gente tem que estar tratando de temas dessa magnitude, porque mesmo com uma crise tão profunda do Covid-19, infelizmente, tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional continuam com suas pautas bombas na destruição dos serviços públicos, bem como na destruição dos direitos dos servidores. Lamentável. Em um momento que tanto a população brasileira necessitam dos serviços públicos de qualidade, haja visto que a cada 4 brasileiros e brasileiras, 3 se utilizam do sistema público, principalmente do Sistema Único de Saúde, o governo faz questão de demonstrar a sua insanidade em continuar destruindo essa ferramenta prioritária para a classe trabalhadora, bem como para a população brasileira. Olha só, desde o golpe de 2016, que eles vêm destruindo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e aí não só do serviço público, mas bem como dos trabalhadores em geral desse país. Eles fizeram a reforma trabalhista dizendo que iriam bombar a questão do emprego no país. Fizeram a reforma da Previdência, fizeram a terceirização com o mesmo slogan, dizendo que o emprego iria estar na ordem do dia. O desemprego está aí, passando de mais de 13 milhões de pessoas, a informalidade chegando a próxima a 45 milhões de pessoas, e disseram que se fizesse a reforma da Previdência, o dólar ia ficar ali na margem de R$ 2,50. Quem viu ontem, o dólar está chegando aí próximo dos 6. O Paulo Guedes disse que se o dólar chegasse a passar acima dos R$ 5, era porque eles estariam feito muita bobagem, muita besteira. Então está detectado que eles estão fazendo muita bobagem, muita besteira. Governos como esse que está aí de plantão, só vivenciamos no passado 2. Esse está piorado. Os 2 que vivenciamos no passado foi o Fernando Henrique Cardoso e o anterior a ele, o Fernando Collor. 2 Fernandos, que se elegeram e colocaram como plataforma prioritária deles a destruições dos serviços públicos e dos direitos dos trabalhadores. O Collor deu no que deu. O Fernando Henrique vendeu o patrimônio público a preço de banana, congelou o salário de servidores por 8 anos, e o governo Bolsonaro não é surpresa a gente ver isso que ele está fazendo, porque o sujeito que passou 28 anos como parlamentar na Câmara e tem a coragem de chamar, porque não fez nada enquanto parlamentar, através do seu ministro, chamar o conjunto dos servidores de parasita, eu acho que ele se olha no espelho e vê a cara dos servidores. Porque esse projeto, lamentavelmente, a Câmara tinha aprovado o PLP 149, que dava justamente esse incentivo de 83 bilhões para os estados e os municípios, sem cobrar essa chantagem de que pudesse condicionar congelamento. Porque, aliás, congelamento, o conjunto do funcionalismo, tanto estaduais, municipais e federais, tem alguns estados que estão há 5 anos, outros há 6, município também. O funcionalismo público federal há 4 anos. Então, congelamento nesse governo não é novidade. O problema é o jabuti que o presidente do Senado, e isso nós colocamos na fatura dele, senhor Davi Alcolumbre, colocou em cima da árvore. Fez uma negociata com os direitos do funcionalismo, com o Paulo Guedes, e ao invés de conceder os 83 bilhões que a Câmara tinha aprovado, sem nenhuma chantagem a estados e municípios, reduziu o recurso para 60 bilhões e colocou a condicionante do congelamento do salário dos servidores estaduais, federais e municipais.
Só que o Guedes deu uma declaração dizendo que esses próximos 18 meses de congelamento do funcionalismo das 3 esferas irão render, que para ele é uma economia. Quando o governo trata o serviço público como economia, tem muitas coisas erradas. De 130 bilhões. Então, estão jogando a fatura da crise na costa do funcionalismo, porque se somente 60 bilhões serão repassados para os estados e os municípios, para onde vão o restante dos recursos, que são os 130 bilhões que o Guedes falou que vai economizar? Para nós está na contramão da história, mas acho que esse debate vai ser muito interessante para a gente desmistificar esses tais mitos que mentem assim descaradamente para a sociedade, jogando-as sempre contra o conjunto dos serviços públicos e dos servidores. Muito bem. Davi Lobão, por favor. Bom dia, Wagner. Bom dia, Valmir. Bom dia, Davi, lá do Macapá. Um abraço aí ao meu querido amigo Sérgio Ronaldo. É um prazer imenso para o Sinasef estar aqui nessa live. É um momento importante da vida do povo brasileiro. Está discutindo assuntos de tão importância. Eu queria dizer algo que eu acho que para mim é fundamental. O governo tem se caracterizado por colocar coisas que não são da pauta do combate ao coronavírus em todas as medidas provisórias, projetos de lei, tudo que encaminha o Congresso Nacional. Tem sido uma característica do governo. E, em especial, nesse PL 39, o governo que anuncia que quer repassar para os municípios e estados 120 bilhões de reais, ele coloca um artigo e culpabiliza os trabalhadores, em especial os servidores públicos, por isso, tentando fazer com que eles paguem essa conta. A proposta de congelamento do salário dos servidores públicos representará uma economia para o Estado de 130 bilhões de reais. Ou seja, estão tirando dos servidores públicos 130 bilhões de reais para pagar a conta da quarentena, para pagar esse exercício de proteção aos trabalhadores e ao povo na cidade e municípios. E aí vem a discussão. Mas vocês têm que fazer o seu papel, o seu esforço. É esse o papel e esforço que nós temos que fazer? O Estado brasileiro é um Estado pobre? O Estado brasileiro não tem dinheiro? Não tem de onde tirar? O Brasil tirou 1,2 trilhões dos seus cofres para dar aos banqueiros, no início dessa pandemia, para proteger os bancos, para emprestar dinheiro aos pequenos e médios empresários. Ou seja, para os bancos tem 1,2 trilhões. Estou falando de 120 bilhões. 120 bilhões, para isso aí seria cafezinho. Então, eu estou falando de algo muito sério. O governo privilegia os bancos. Para você ter ideia, Wagner, do que eu estou falando, agora, nessa PEC 10, na chamada PEC da guerra, tem lá uma cláusula, tem nada a ver com o coronavírus, tem nada a ver com a guerra que nós estamos combatendo aí ao vírus que está nos colocando aí nessa pandemia. Sabe o que diz lá a cláusula? Que os bancos privados podem vender ao Banco Nacional, ao Banco Central, os seus títulos podres, aqueles que vão causar prejuízo. Então, aqueles títulos que estão lá e que vão causar prejuízo para os bancos privados podem ser vendidos agora com dinheiro público. Eu vou comprar, o Estado brasileiro vai comprar esses títulos podres. O que é que isso tem a ver com o coronavírus? O que é que isso tem a ver com o combate? Então, olhe bem, nós, trabalhadores do serviço público, nós não somos privilegiados. Nós conquistamos direitos, conquistamos com muita luta. Mesmo durante os 13 anos do governo do PT, de Lula e Dilma, qualquer conquista durante aquele governo foi produto de muita luta nossa, de greve, de manifestações, de ações concretas. E temos direitos que nós gostaríamos muito que todos os trabalhadores, inclusive da iniciativa privada, também tivessem. Então, nós não queremos reduzir os nossos direitos. Nós queremos que os trabalhadores da empresa privada tenham os mesmos direitos que nós temos. É absurdo o que estão fazendo. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte: nós podemos dar uma ajuda, nós servidores públicos, podemos. O problema é que esse governo não tem compromisso. Vou dar um exemplo concreto. Toda iniciativa que os institutos federais, que as escolas federais estão fazendo para combater o coronavírus, tem sido o esforço do seu gestor, do reitor e do sindicato. Aqui em Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, nós colocamos dinheiro do sindicato para os institutos federais produzir álcool gel,
álcool glicerinado, máscaras. Nós colocamos dinheiro dos trabalhadores para isso, porque o governo não faz uma campanha. Eu vou dizer uma coisa muito sincera aqui. Se esse ministro da Educação e esse governo fizessem uma campanha de envolver as nossas escolas no combate ao coronavírus, nós não teríamos esse número de infectados, de trabalhadores da saúde que estão morrendo na frente de batalha, porque nós podíamos produzir material para que eles pudessem se proteger. E isso não está sendo feito porque esse governo não investe. As nossas escolas poderiam estar produzindo, inclusive, respiradores, porque nós temos condições técnicas e habilidades para isso. Mas não há um investimento, não há um chamamento do governo para isso. As nossas universidades, os nossos institutos poderiam estar totalmente voltados para isso, construindo material de proteção, de combate ao coronavírus, produzindo álcool gel para toda a sociedade, sabão, detergentes, materiais que diretamente batem. Nós podíamos fazer, sim, esse papel. Mas, infelizmente, o governo, que tem muito dinheiro, quer aproveitar da pandemia para transferir dinheiro para banqueiros, para salvar grandes empresários. É esse o retrato de uma crise que nós não somos nenhum privilegiado, somos vítimas dela. Somos vítimas desse processo. Nossos servidores estão adoecendo, estão muito abatidos por estar em casa durante tanto tempo, trabalhando de forma remota, ou muitas vezes até sem trabalhar, mas agoniado, né? Com a possibilidade de infectar a sua família, de infectar o seu pai, a sua mãe. E hoje, nós chegamos oficialmente a mais de 13 mil mortos. Mas se você for colocar na conta as mortes cujo o laudo pericial fala em crise aguda respiratória, nós já temos mais de 20 mil mortos, chegando perto de 30 de coronavírus nesse país. Esse é o retrato que o governo não quer combater. Obrigado. Bem, infelizmente, a situação, né, o quadro é esse, exatamente esse que vocês colocaram, infelizmente. Valmir, por favor. Alô, o microfone, Valmir. Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Sobre o projeto de lei complementar número 39, conforme foi ressaltado pelo Wagner, estabelecendo o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, também altera a lei complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante registrar que o projeto original apresentado pelo senador Anastasia criava tão somente uma cooperação entre os diversos níveis federativos, a fim de unificar as suas atuações especificamente em relação ao combate à emergência de saúde pública. No entanto, o substitutivo apresentado pelo senador Davi Alcolumbre mudou consideravelmente o objeto do dito PLP 39. No atinente aos servidores e empregados públicos, além de modificações que realiza o artigo 7º na Lei de Responsabilidade Fiscal, temos o artigo 8º do projeto, no qual trata das chamadas contrapartidas, ou seja, medidas de restrições de gastos para viabilizar a recuperação financeira dos entes federativos após a pandemia. E esse artigo 8º diz que a União, Estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade pública, pela pandemia, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 a conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e empregados públicos e militares, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Ainda, alterar a estrutura de carreira, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargos de chefia, assessoramento e direção, desde que não acarrete aumento de despesa. Ainda, proíbe realização de concurso público. Proíbe também criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório. Isso atinge diretamente o auxílio alimentação, auxílio creche, por exemplo.
que inclusive já é algo que vem acontecendo, esse congelamento através da lei orçamentária que impede esses reajustes. Mas agora, pelo PLP 39, reforça a vedação a qualquer majoração ou qualquer reajuste sobre esses benefícios. Além disso, proíbe criar despesa obrigatória de caráter continuado, adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo IPCA, e mais, no inciso 9º do artigo 8º, diz que esse tempo ele não será contado para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos que aumentem a despesa com o pessoal. Cumpre salientar que o artigo 8º, ele ressalva que somente poderão ter os reajustes sobre vantagens, aumentos e adequação de remuneração quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, são as únicas ressalvas que constam, prevendo que decisão judicial realmente ela tem que ser cumprida, ou então por determinação legal anterior à calamidade. Consequentemente, serão devidos, mesmo até 31 de dezembro de 2021, todas as alterações remuneratórias, a maior que decorram de provimentos judiciais, bem como os direitos afetos das progressões e promoções. Ou seja, também foi ressalvado o direito de progressões e promoções, que foram retirados do substitutivo. Então, os servidores que têm e preencherem os requisitos para essas progressões e promoções terão o direito de usufruí-las. Ainda, o projeto, o SPLP, ele ressalvou que não se aplica ao direito de opção e aos atos de transposição dos servidores dos ex-territórios, elencados pela Lei 13.611, preserva o direito à transposição desses servidores. O próprio senador Davi Alcolumbre, ele ressalta que isso é para cumprir o preceito constitucional, que já estava prevista essa transposição pela Constituição Federal. Então, não poderia o PLP mudar essa possibilidade dos servidores à transposição. Também ressalva que não se aplica aos profissionais de saúde e assistência social, desde que relacionado ao combate de calamidade pública. E lá no parágrafo 6º do artigo 8º, traz diversas exceções também, excluindo desse congelamento remuneratório para os integrantes das Forças Armadas, Segurança Pública, carreiras policiais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, serviços funerários, assistência social, trabalhadores da educação pública e profissionais da saúde. Mas traz a ressalva que, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia do Covid-19, ou seja, esses servidores, esses trabalhadores, somente terão direito de não ter a sua remuneração congelada se as suas atribuições estiverem diretamente envolvidas no combate à pandemia do Covid-19. Então, não é uma previsão geral, tá? As categorias têm que estarem trabalhando, envolvidos diretamente nesse combate aí ao Covid-19. Conforme se extrai do parecer elaborado pelo senador Davi Alcolumbre, ficou preservada as progressões e promoções para os ocupantes dos cargos estruturados em carreira. Isso consta expressamente do parecer que ele elaborou por negociações havidas. As medidas impostas de congelamento agride o princípio da isonomia, numa concepção que ainda precisamos aprofundar, pois ressalva algumas categorias, mas exclui outras que estão à frente do enfrentamento do novo coronavírus, como, por exemplo, agentes de combate a endemias, servidores de fiscalização, os oficiais de justiça continuam trabalhando. O próprio governo federal tem editado decretos elencando os serviços essenciais e cada vez ampliando mais esses serviços essenciais, que alguns nem são tão essenciais assim. Contudo, não é considerado isso
quanto a estes efeitos do congelamento previsto. Também é previsto que não poderá contratar ou admitir, salvo havendo morte, exoneração, aposentadoria de servidor, empregado ou qualquer outro fato que provoque a vacância de cargo ou emprego público. Poderão ser admitidos servidores aprovados em concurso público para previamente preenchimento de vaga autorizada no orçamento. Tá? Mas isso, logicamente, já está havendo a proibição de novos concursos públicos. A vedação de contratação de pessoal aprofunda o sucateamento, amplia os efeitos da medida da Emenda Constitucional 95 e avança na contramão do mundo que discute a ampliação do Estado para enfrentamento da crise social e econômica, que virá depois da pandemia. Conforme bem destacado anteriormente, haverá a expectativa de um grande número de demissões. Essas pessoas terão que colocar seus filhos na escola pública, terão que usar mais a saúde pública. Então, é necessária a valorização dos servidores públicos e não o sucateamento e não a desvalorização dos servidores, da forma como vem acontecendo pelo PLP número 39, que visa jogar todo esse ônus e essa interferência junto a estados e municípios também, inclusive influenciando o regime jurídico dos servidores de estados e municípios, essa conta nas costas dos servidores. Então, é muito ruim, é nefasto esse PLP 39, porque prevê congelamento de remuneração e traz muitas consequências aos servidores, ressalvando algumas categorias e desde que esteja atuando diretamente no combate ao Covid-19. É isso que eu tinha a destacar nesse momento. Na verdade, o que acontece é que nós temos feito, no geral, uma discussão muito centralizada no artigo 8º, né, desse PLP. Nós temos feito, no geral, uma discussão localizada no artigo 8º. Muito bem. Mas acontece que o artigo 7º, ele traz alterações na lei de responsabilidade fiscal, né? E, particularmente, uma delas... Então, primeiro, essas alterações na lei de responsabilidade fiscal, elas têm um caráter permanente. Elas não são alterações que tenham essa limitação temporal, né, até 31 de dezembro de 2021. O que acontece? Como essas alterações, elas são permanentes, elas tendem a ter efeitos até mais graves para os servidores públicos. Particularmente, o que dispõe o artigo 7º, quando altera o artigo 21, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 21 passa a ter a seguinte redação naquilo que nos interessa. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda. Item, inciso 3º. O ato que resulte aumento de despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato titular do poder ou órgão referido no artigo 20. E, 4º, a aprovação, edição ou a sanção por chefe de poder executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do poder legislativo, por presidente do tribunal do poder judiciário ou pelo chefe do Ministério Público da União dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras no setor público ou a edição de ato por estes agentes para nomeação de aprovados em concurso público, quando resultar em aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou resultar em aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Bem, na verdade, isto está impedindo, né, as negociações salariais que possam resultar em parcelamento, principalmente das reposições, né, das perdas históricas dos servidores públicos, dos diversos entes da federação, tanto federais quanto estaduais e municipais. No nível federal, inclusive, alguns anos atrás, nós tivemos justamente uma situação dessas, né, em que houve uma negociação, em que
se ganhou muito menos do que aquilo que tinha se perdido ao longo dos anos, né, em termos de inflação, inclusive, mas que se conseguiu um determinado patamar de reajuste que o Estado não tinha condições de fazer um pagamento imediato e ele parcelou ao longo de 3 anos. Né? Então, o que está prevendo esse dispositivo? É o impedimento deste tipo de medida, desde que algumas dessas parcelas passem a ser implementadas depois do final do mandato, né, do titular do cargo. Ou seja, em outras palavras, digamos que o presidente da República não poderia fixar um parcelamento de 3 anos, a não ser no primeiro ano do seu mandato, né? Porque depois disso, se fixasse no segundo, em princípio já passaria, né? Se fixasse no segundo para o terceiro em diante, já passaria, então a última parcela não poderia ser paga. Ora, isso cria uma situação de inviabilização, né, dos acordos possíveis, das recuperações, embora parciais, né, que possam ser elaboradas, possam ser negociadas. O problema é que a previsão constitucional a respeito dessa questão há uma imposição para a proposição desses aumentos, que é a existência de previsão na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a previsão orçamentária, né, a existência do dinheiro, né, a identificação de onde vai sair o dinheiro. Muito bem. Essas condições são condições impostas na Constituição Federal. Então, nos parece que não poderia uma lei complementar estabelecer uma outra condição. Uma vez estabelecidas, uma vez presentes os condicionantes previstos na Constituição Federal, né, entendo que o reajuste, mesmo que fosse parcelado e mesmo que passasse para o mandato seguinte, né, ele estaria atendendo às exigências constitucionais. Né? Houve, inclusive, há pouco tempo, uma discussão neste sentido a respeito de um reajuste que foi dado no Distrito Federal, que justamente tinha essa situação, né? Ele tinha um parcelamento e a terceira parcela ficava no governo subsequente. E foi decidido que era constitucional, né, era constitucional a legislação que estabeleceu este parcelamento e, portanto, foi determinado que fosse feito o pagamento desta última parcela. Então, me parece que esse é um aspecto, assim, relevante, né, e questionável do ponto de vista jurídico, né, constitucional, quando for o caso, né, mas não podemos esquecer, obviamente, que ao colocar uma norma dessa natureza na Lei de Responsabilidade Fiscal, digamos assim, diminui muito a possibilidade de que o próprio titular, né, do poder ou do órgão venha propor uma medida com um parcelamento desses, né? Então, a situação fica anterior a isso, né? Uma medida dessas, embora possa ser incondicional, ela tem um efeito de inibir a ação política, né, de fazer a proposição de um parcelamento nesses termos, o que representa um prejuízo para os servidores que sequer chegam ao ponto de poder questionar isso, né? Questionar isso, digamos assim, na constitucionalidade da lei concretamente colocada. De uma certa forma, o que eu quero dizer com isso é que esse tipo de dispositivo, me parece que, para se poder ter uma decisão eficaz, né, no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade dele, nós teríamos que obter a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, a declaração formal em controle concentrado de constitucionalidade, né, a proposição por aqueles entes que têm legitimidade na Constituição Federal, de uma ação direta em constitucionalidade para que isso fosse reconhecido pelo Supremo. Porque se isso não for reconhecido pelo Supremo, muito dificilmente vão existir projetos de lei, né, que tenham esse conteúdo, que desrespeitem essa nova redação dada à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então fica essa anotação a respeito desta questão do artigo 7º, que, como eu disse, tende a ter um efeito permanente, né, e prejudicial aos trabalhadores, particularmente no que diz com essa questão. Eu vou passar a palavra agora para o Davi, né, que vai complementar as nossas... Não, é o Davi Silva. Eu vou falar um pouquinho aqui, Wagner. Acho importante, antes de mais nada, bom dia, Lobão, bom dia, Sérgio Reinaldo, né, dirigentes importantes do cenário nacional, defendendo o direito dos servidores públicos. Wagner, bom dia, Valmir,
bom ver vocês. Na verdade, assim, eu vou fazer um pouquinho o coro da palavra do Sérgio Ronaldo e do Lobão, e o governo federal tem usado essa cortina da pandemia para simplesmente ceifar direitos dos trabalhadores, não só do serviço público, mas também da iniciativa privada, sobre esse prisma aí desse reformismo, né, que o governo federal vem trazendo ao longo deste período, desde o governo Michel Temer, né, bem ação da reformista, com justamente esse espelho aí de gerar mais empregos e renda, mas isso não tem acontecido na prática. E importante também a colocação do Wagner e do Valmir, né, nessa condição do artigo 7º e 8º, mas o que se vê desde o início desse projeto, né, lá quando o senador Anastasia apresentou uma determinada proposta que tinha um objetivo X, essa proposta foi absorvida pelo presidente do Senado e atingiu um outro objetivo, né, um outro objetivo. Afora isso, como foi dito, se diz no jargão legislativo, a implementação de jabutis nesse projeto é alguma coisa absurda. Reforçando isso é a condição de necessariamente atingir, né, fazer com que o servidor público pague essa conta, que faça essa dita economia, né, que seria para o combate à pandemia. E nessa análise feita pelo Valmir, do artigo 8º, que é o mais comentado, né, e trazendo também a análise do artigo 7º, comentado pelo Wagner, o que se percebe em especial em relação a os servidores públicos, né? Que essa capa que foi dada nesse projeto, de que a ajuda para os estados e municípios teria que ser condicionada à alteração assim, a intervenção em regimes jurídicos, a condição de concurso, a uma série de circunstâncias que o Valmir elencou ali, me parece meio que gritante, fazendo uma análise superficial disso, né, a invasão da iniciativa privada de dispositivo, né, do próprio presidente da República, de dispor sobre a carreira dos seus servidores. Né? À medida em que o projeto de lei traz essa intervenção brutal de não contar tempo para fins de anuênios, quinquênios e tudo mais, na condição de não contratação dos concursos, suspensão dos prazos dos concursos, né? Tendo em vista que, inclusive, para fazer um concurso, já tem que ter o orçamento destinado na LDO. Isso não é acréscimo de despesa, na verdade, já é uma despesa prevista. Então, há uma intervenção direta dessa condição aí, que a gente pode analisar mais aprofundadamente no decorrer da nossa conversa, de uma usurpação de competência, né? Da condição do poder executivo. Ele sim teria a condição de legislar sobre essa condição da carreira dos seus servidores. E pelo princípio da isonomia, isso, aliás, da simetria, desculpa, isso amarra governadores e prefeitos, né? Ampliando um pouco mais o leque disso, a condição até dos próprios tribunais da Justiça e dos poderes do Ministério Público também, né? Que ficam amarrados na condição também de não poder dar reajuste às suas carreiras e tudo mais, tendo em vista esse impedimento que o PL me dá. Isso me parece, também já leva essa condição de invasão de privacidade, invasão da competência privativa desses poderes em legislar sobre a condição do servidor público, né? E aí, me parece também gritante uma inconstitucionalidade dentro desse projeto de lei, tendo em vista essas amarrações que foram feitas ao longo do tempo dentro desse projeto, que impedem com que os servidores possam manusear dentro dos orçamentos dos estados e municípios a condição da melhoria da sua condição de trabalho. Luta essa, como bem destacado pelo Sérgio Ronaldo, de anos, que não é de hoje e nem de ontem, né? É de muito tempo que se vem conquistando esses direitos e que se vê ceifado por essa condição. Né? Aí eu já encaminho para nós conversar um pouco sobre isso, Wagner. Né? Eu queria complementar, né, nesse sentido, no sentido de que, na verdade, há vício de iniciativa, Sim. Porque ao fazer essa transformação do projeto do PLP proposto pelo senador Anastasia para esta outra coisa que se gerou e que acabou sendo aprovado, o que aconteceu? Se estabeleceram regras sobre regime jurídico dos servidores públicos, por exemplo, e não só federais, estaduais e municipais. Por exemplo, ao não contar tempo de serviço, ora, isso é regra de regime jurídico de servidor. Outra coisa que se estabeleceu, regras sobre reajuste remuneratório. Porque se nós pensarmos bem,
a regra que diz que não pode haver reajuste, ela equivale a deliberar sobre reajuste, né? É isso? Ou seja, o presidente da República ele poderia propor uma lei que dissesse que não vai haver reajuste até o ano que vem. Ele poderia propor uma lei que dissesse que vai haver reajuste até o ano que vem. Agora, lei sobre reajuste remuneratório, seja para aumentar a remuneração ou para manter ela sem aumento durante um tempo determinado, é lei sobre remuneração. E esse tipo de legislação, tanto sobre regime jurídico quanto sobre remuneração, segundo a Constituição Federal, é matéria de iniciativa privativa do presidente da República. E aí, não só do presidente da República, como do prefeito, do prefeito, dos governadores, né? E essa iniciativa privativa, inclusive, não é só do Poder Executivo, né? O Judiciário, por exemplo, tem iniciativa privativa, o STF em relação ao Judiciário Federal, os tribunais de justiça em relação aos seus servidores, né? O Ministério Público e outros órgãos que também têm essas atribuições, né? Então, há esse vício, sem sombra de dúvidas, né, no que diz respeito à restrição, à impossibilidade de reajuste e à questão de contagem de tempo de serviço e a outras questões que nós possamos identificar que envolvam o regime jurídico dos servidores. Claro que nós sabemos, né, que tem um problema prático, que é o seguinte, mesmo sendo isso inconstitucional, nós estamos tratando, no caso do governo federal, com um governo que já disse que não pretende dar reajuste, né? E se o reajuste depende de projeto de lei iniciativa do presidente da República e ele já tem a posição de que ele não pretende dar o reajuste, fica no ar a pergunta, por que então teria, né, sido proposto isso desta forma? Para que colocar no diploma, né, nesse PLP, que os servidores federais não terão reajuste? Se eles terem reajuste, dependeria de lei a ser proposta pelo presidente da República e ele não vai propor essa lei. Isso, em princípio, né, já tem sido antecipado. Bem, a minha opinião, né, olhando a situação e fazendo uma análise até mais política do que está acontecendo, né, acho que foi colocado desta forma, foi negociado desta forma pelo governo federal, primeiro porque a intenção do governo federal foi pressionar os estados e municípios a economizarem, já que estes, na dúvida, tenderão a implementar legislações para cumprir as disposições do PLP com medo de perder os benefícios. O segundo motivo é dividir com o poder legislativo a responsabilidade para fazer o que já era certo que fariam, que era não dar aumento para os servidores públicos, né? O terceiro é jogar o custo financeiro das ilegalidades cometidas no período para gestões posteriores, em função da demora nas demandas judiciais. Ou seja, esta situação gerará demandas judiciais, mas o custo dessas demandas judiciais pela demora normal no andamento será executado, né, daqui a tantos anos, ou seja, depois da atual gestão, né? E um outro aspecto, assim, é demonstrar uma certa solidariedade política com os governadores e prefeitos que terão que responder perante os seus servidores, né, por causa desta situação. Por outro lado, assim, tem um aspecto fundamental para dizer o seguinte, isso em relação à iniciativa no nível federal. Agora, em relação à iniciativa no nível estadual, ao dispor sobre regime jurídico de servidores estaduais e municipais, porque é isso que estão fazendo, né, e sobre remuneração de servidores estaduais e municipais, ao dispor sobre contagem de tempo de serviço, está dispondo sobre regime jurídico. Ao dispor sobre remuneração, impossibilidade da remuneração, que equivale a dar um aumento ou não dar um aumento, o conteúdo é o mesmo, é sobre remuneração, está dispondo sobre a situação de remuneração dos servidores estaduais e municipais. Ora, nisso há a inconstitucionalidade decorrente do desrespeito ao pacto federativo, que é justamente a limitação de competências e atribuições que cada um dos órgãos, né, das entidades que compõem o Estado brasileiro, possui nos termos da Constituição de 88. A União Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, me parece que esses dois aspectos, assim, são absolutamente fundamentais para o enfrentamento dessa discussão que virá logo a seguir, né? Não sei se os companheiros aí
dirigentes. O Sérgio. Não, Wagner, eu acho que você, o Valmir e o Dr. Davi colocaram, assim, pontualmente as implicações de todo esse contexto do que trata o PLP 39. Nós da Condicef, inclusive, já tínhamos acertado com a nossa assessoria jurídica, que é o seu escritório do Wagner, e agora no mês de maio iríamos fazer um encontro jurídico com as nossas assessorias jurídicas do nosso sindicato para discutir uma série de complexidades que ainda não estava no rol essa questão do PLP 39. Eu acredito que num próximo momento, assim que o país supere essa crise do Covid-19, é um dos pontos fundamentais que nós temos como prioridade de realizar esse encontro. Estava provisionado agora para maio, por conta disso nós vamos ter que mudar para uma data bem próxima, quando a gente possa fazer reuniões presenciais. Mas o fato é que se utilizar do instrumento agora para dizer que um governo não pode fazer negociações, como aconteceram no passado, nós fizemos acordos que foram 3 anos, 2 anos, e agora nesse PLP, com muita propriedade vocês abordaram, eles colocam que um governo não pode fazer nenhuma negociação que ultrapasse o seu período de mandato. Porém, a emenda constitucional 95, eles extrapolam por 20 anos, por vários mandatos, com relação à inclusão de recursos para reajuste, para concurso, para servidores. Então, é uma contradição, uma atrás da outra. O que eles fizeram com o PLP 39 foi uma negociata com o direito dos servidores e uma adequação para pior da emenda constitucional 95, que a gente tem como cabeça de ponte, como ponto prioritário, lutar pela revogação. Porque não tem sentido o Estado colocar na Constituição uma questão como essa que foi colocada na emenda constitucional 95 e ficam cada vez mais assim, para pior. Olha, ontem eles aprovaram no Congresso Nacional o PLC 01, que concede, e aí nós não estamos nos colocando contra, reajuste entre 8% e 25% para os policiais militares do DF, Polícia Civil, bombeiros, inclusive incluindo os dos ex-territórios. Nós não somos contra. Mas vejam a contradição. Na reforma da Previdência, eles imporam para a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, não só para os servidores públicos, 40 anos de contribuição, 62 anos de idade para 65 anos de idade para homem. Entretanto, para os militares, o que é que eles fizeram? Beneficiaram os militares, garantindo a integralidade, garantindo o mesmo tempo de serviço e uma estruturação do plano de carreira deles com reajuste de até 75% para os graduados. Da fatura, se utilizam de tudo isso e usando o conjunto dos trabalhadores como toalha para dizerem que estão enxugando a máquina. Se permanecer dessa forma, infelizmente, o Paulo Guedes vai fazer no Brasil o que ele fez no Chile. A precarização total, Nós estamos com dificuldade aqui de transmissão com o Sérgio Ronaldo, então eu vou passar... O senhor informou que... Alô? O senhor informou... Sérgio, acho que está interrompendo. O senhor tem informado que Oi. Oi. Não, é que está interrompendo. Melhorou? Vamos ver. Continua.
Oi, o senhor tem Oi. informado que o senador Randolph estaria participando. Eu acho que por problemas de votações no Senado ele não está podendo Exatamente. participar dessa live, mas acho que seria fundamental a intervenção dele, até para que ele pudesse também fazer esse contexto de qual é o cenário que está passando dentro do Congresso Nacional. Mas acredito que numa próxima oportunidade ele poderá dar a sua contribuição dentro de todo esse cenário. Claro, sem dúvida. Não, ele inclusive tinha confirmado conosco, mas daí ele teve uma reunião no Senado marcado justamente para esse horário, entendeu? Daí ele teve que desmarcar. Eu vou passar a palavra para o Lobão, né, para a gente... Na verdade, a nossa ideia era fazer mais ou menos 1 hora, né? São 11h50, então passar para o Lobão e depois vamos ver se o pessoal tem alguma complementação, né? Para a gente já começar a terminar a live. Lobão, por favor. Então, eu queria começar agradecendo o convite, dizer da importância desse tipo de atividades, né? E eu queria colocar mais um bode aqui na sala para vocês do jurídico. É sabido que a tramitação no Congresso desses PLs, quando sai de uma casa para outra, o procedimento é o seguinte: saiu da Câmara para o Senado. O Senado pegou, fez toda uma alteração, e pode fazer essas alterações, que volta para a Câmara. A Câmara discute as alterações do Senado, que volta para o Senado. Quando voltou para o Senado só poderia, naquele momento, discutir as alterações propostas pela Câmara, e não acrescentar mais novos artifícios. Ou seja, o Senado já tinha passado por ele. Agora ele ia dizer se sim ou não as alterações da Câmara. O problema é que nós sabemos que no artigo 8º aí, o famoso artigo 8º, apareceu um submarino, que é colocando servidores que estão diretamente no combate ao coronavírus, reduzindo aí as exceções propostas pela Câmara. Primeira questão que eu coloco do ponto de vista jurídico: isso é possível? O Senado poderia fazer essa alteração? O Senado não poderia ou aceitar ou rejeitar o que foi aprovado na Câmara, não era esse o papel? Ele podia fazer uma nova redação? E se fizesse essa nova redação, não teria que voltar para a Câmara para ver se a Câmara aceita essa nova redação? Quer dizer, essa é uma pergunta que está no ar. Eu queria que vocês, jurídicos, pudessem nos ajudar nessa questão. Mas, do ponto de vista geral, eu queria dizer categoricamente que, infelizmente, essa é a lógica do governo, que aponta uma perspectiva de destruição dos serviços públicos e dos servidores públicos, né? Uma propaganda imensa, nos caracterizando como privilegiados. A coisa é tão forte que ontem, por exemplo, aqui numa reunião com nossos servidores, aqui no nosso instituto, está se debatendo agora a antecipação das nossas férias, como se nós estivéssemos gozando férias. E lá, para tanto, uma professora, uma pedagoga ligada à gestão, pediu a palavra e disse: não, mas isso é uma contrapartida que nós podemos oferecer. Mas, olha, eu ofereço contrapartida quando eu estou tendo vantagens. Aí eu ofereço uma contrapartida. Qual é a vantagem que eu, servidor público, estou tendo neste momento? Eu sou vítima. Nós somos vítimas de uma pandemia que nos tirou do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e nos obrigou a nos isolar em casa. E com isso, dezenas, centenas, milhares de servidores estão adoecendo. Nós não somos privilegiados de nada. Nós não temos que dar contrapartida alguma. Países como a Argentina garantiram emprego e salários dos seus trabalhadores, inclusive da iniciativa privada. E esse governo que tem dinheiro, repito, falar do Brasil é falar de um país rico, é falar de um país que tem muito dinheiro em caixa. Em caixa. Se você soma hoje o que existe no caixa do Banco Central, do Tesouro Nacional e das reservas internacionais, isso ultrapassa a casa de 4 trilhões de reais. Eu estou falando de um país rico, que tem dinheiro, mas que está guardando esse dinheiro, sabe para quê? Para proteger os grandes empresários, para proteger os banqueiros, assim que passar essa pandemia. Então, isso é um absurdo, e nós não podemos aceitar isso. Então, quando nós estamos falando do Brasil, estamos falando de um país rico. Então, e outra coisa muito importante, quando se ataca, o PL 39 ataca, os servidores públicos, congelando os seus salários,
e aí os servidores das 3 esferas, municipais, estadual e federal, 70% dos municípios brasileiros, a principal circulação de dinheiro está na mão dos aposentados e dos servidores públicos. Eles movimentam a economia de 70% dos municípios brasileiros. Congelar esses salários, reduzir esses salários, sabe o que é que significa isso? Falências múltiplas de pequeno e médio empresários, de cidades pequenas, porque vai acontecer a retração do comércio, vai diminuir a circulação de dinheiro. Então, é um ataque constante àqueles que sofrem e trabalham o dia todo. Então, isso, infelizmente, nós não podemos aceitar. E temos uma novidade que nós gostaríamos de comunicar à nossa base. Ontem, na terça-feira, o CONIF realizou uma reunião. O CONIF é o órgão que reúne todos os reitores dos institutos federais, da escola Pedro II e os diretores gerais do CONIF, dos Cefetes. O CONIF realizou uma reunião dizendo que vai cumprir a instrução normativa número 28. Aquela mesma que eles mesmos disseram que feria o regime jurídico único, que categoricamente coloca que um trabalhador que tem um adicional, por exemplo, salubridade e periculosidade, se ele está faltando o trabalho por uma falta justa, o seu adicional não pode ser cortado. Acontece isso quando eles entram de férias, eles não vão ao trabalho, mas eles ganham essa remuneração de salubridade, de periculosidade. Acontece isso no recesso, quando tem um recesso escolar, normalmente tem um recesso natalino, e não é descontado porque a falta é uma falta justificada. Então, quando eles cortam agora o salário dos servidores, o que é que eles estão dizendo? Que essa falta não é justa? Que não é justificada a falta do trabalhador? É um absurdo atrás do outro. A caça às bruxas é a caça ao servidor, é a caça ao trabalhador. Querem colocar nas nossas contas, nas nossas costas, uma conta que não é nossa e que pode ser muito bem paga. O Brasil é o único país do mundo, junto com a Estônia, que não tributa as operações financeiras. Isso poderia causar uma boa remuneração para os cofres públicos brasileiros. As nossas fortunas, 206 brasileiros detêm 1,2 trilhões de riqueza desse país. A nossa riqueza de 16 trilhões, o Brasil tem hoje, 8 trilhões, metade da nossa riqueza, está na mão de 1% da nossa população. 1% da nossa população detém metade da riqueza desse país. E essas grandes fortunas não são taxadas. É preciso taxar as grandes fortunas. É de lá que nós devemos tirar dinheiro. Nós assistimos aí, Bradesco doou 1 bilhão para combate ao coronavírus. Ah, que legal. O Bradesco lucra por ano 36, 40 bilhões. Ano passado foi de 36 bilhões. Tirar 1 bilhão para ele é tirar nada. É mais difícil de um trabalhador tirar 100 reais do seu bolso para contribuir com a cotinha, contribuir com campanha de solidariedade, do que o Bradesco tirar 1 bilhão. É muito pouco. Sem contar que esse dinheiro sempre é doado via fundação para minimizar os impostos que eles vão pagar. É muito importante dizer isso. Nunca esse dinheiro é pago direto. Paga via as fundações que eles têm, como uma maneira de driblar a arrecadação pública. Então, nós estamos vivendo num país que privilegia o rico, privilegia as grandes empresas, que coloca nas costas dos trabalhadores a culpa de que não é dele, que faz com que os nossos direitos sejam desrespeitados. Não tem direito que o trabalhador conquistou, que foi fruto de doação de nenhum governo. Todo e qualquer direito conquistado pelo trabalhador da iniciativa privada ou pelo trabalhador da iniciativa pública, trabalhador e trabalhadoras, né? Todos eles são feitos com muitas lutas, com muita greve, com muito combate, com muita determinação. Nós não podemos abrir mão de nenhum deles, porque não temos privilégio nas nossas contas. O dinheiro que entra na minha conta é dinheiro fruto do meu trabalho, do meu esforço e do que a gente conseguiu na luta concreta com a classe trabalhadora. Então, pessoal, eu me despeço agradecendo muito esse espaço e dizendo que o PL 39 traz dentro dele um absurdo
de tentar jogar nas costas dos trabalhadores a conta do combate à pandemia. Repito e concluo. Essa pandemia aqui no Brasil poderia ser fortemente combatida se tivéssemos um Estado na mão de um governo sério, que pudesse desenvolver campanhas massivas de solidariedade, de garantir salários, de garantir a contribuição. Ah, chegou a 50 milhões. Sim, mas tem 14 milhões que ainda estão pedindo. Não conhecia o Brasil, é sério? Não sabe que o povo brasileiro pobre vive nas favelas com dificuldade de isolamento social porque sua casa tem um compartimento apenas e mora 5 pessoas? Não conhece o Brasil, é isso? Não conhece as nossas favelas, nossas periferias? Nós estamos morrendo assustadoramente. E as instituições federais que poderiam contribuir muito fortemente para fazer um trabalho de combate ao coronavírus, tem um ministro aí falando em manter Enem, como se o mundo estivesse na sua normalidade. Não temos normalidade e não vamos ter. A normalidade pós essa pandemia será outra normalidade. Nós não vamos voltar ao tempo anterior. Eu tenho dito aos nossos reitores, nós não estamos acabando uma greve para reiniciar o trabalho letivo. Não é isso. Nós estamos saindo de uma pandemia que vai criar vários problemas. As nossas voltas às aulas vai ter que ser pensada muito fortemente. Por exemplo, vai voltar todos os professores e professoras? E o grupo de risco? E os idosos? Os alunos vão poder ficar numa sala, 50 alunos numa sala de 40 metros quadrados? Aquela sala não vão ter que ser dividida para 2, 3 turmas? Como vai ser isso? Então, tudo isso, pessoal, diz categoricamente para a gente que nós vamos sair, nós não vamos ter normalidade pós essa crise. E, infelizmente, nós temos um governo que aposta na morte, que simplesmente faz. E daí? Quando nós chegamos a 10 mil mortos, foi esse o pronunciamento dele. E daí? Quando nós chegamos a 11 mil mortos, ele fez um churrasco. Então, pessoal, triste saber que nós temos um governo que não aponta a perspectiva de combater essa pandemia. Triste o Brasil está entre os países que mais enfermeiros, médicos, trabalhadores da saúde que estão na ponta no combate a essa pandemia estão ficando infectados e morrendo. Somos campeões disso no mundo. É triste ver isso. Um país rico, com possibilidade de ter material de proteção para todos os seus trabalhadores, para todas as suas trabalhadoras. Aí nós já vimos cena com material descartável sendo guardado para o outro dia. Capotes de proteção, luvas, máscaras. É inadmissível isso num país rico que tem condições, se o governo fizesse corretamente, de produzir esse material. Obrigado, Wagner. Foi um prazer imenso participar aqui dessa live com vocês e dizer que nós do Sinasef estamos sempre juntos na construção da luta da classe trabalhadora. Viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. Eu quero só fazer um esclarecimento a respeito da questão que tu colocaste, né, que é uma dúvida realmente que tem gerado, que é o seguinte: na verdade, essa expressão, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia da Covid-19, ela existia no texto aprovado inicialmente no Senado. E daí ela foi para a Câmara, o texto foi alterado do dispositivo, acrescentando outras categorias e retirando este texto, entendeu? Então, quando vem ao Senado, de novo, o Senado simplesmente não aceita a retirada do texto. Então, não chegou, nós estudamos justamente isso, né? Nós também ficamos em dúvida sobre isso, se não haveria aí uma espécie de supressão, né, de apreciação pela outra casa. Não, na verdade, o que aconteceu é isso: o Senado aprovou para menos categorias, aprovou com essa ressalva. Foi para a Câmara, foi tirada a ressalva e aumentado o número de categorias. Volta para o Senado mantém o número de categorias, se não me engano, as categorias previstas, mas retira essa ressalva, né? E isso, inclusive, assim, é importante deixar claro, né? Porque hoje o presidente da República, segundo o que consta das notícias, ele teria, inclusive, apoiado, né, esta alteração na Câmara, com a retirada dessa ressalva, e agora está dizendo que vai vetar, né, que vai vetar o texto. Bem, em se tratando do presidente Bolsonaro, a gente nunca sabe
se a opinião dele de hoje vai ser a mesma de amanhã, né? Então, realmente não dá para saber. Tem uma complicação nesse texto, que é importante a gente ter claro, que é o seguinte: do jeito que o texto ficou elaborado, ele compreende também os militares, né? Os militares das Forças Armadas e as polícias militares, que era a intenção inicial do governo, de beneficiar especificamente essas categorias, né? Então, assim, ó, se ele for vetar, a sistemática processual legislativa não permite que ele vete a expressão ou vete as categorias. Ele vai manter todo o texto do parágrafo 6º, portanto, ele vai manter, beneficiando as pessoas dentro dessas categorias, as pessoas que estiverem diretamente trabalhando com a questão do Covid-19, ou vai manter o texto como está, ou vai vetar todo ele, certo? Então, ao vetar, ele vai estar excluindo também desse benefício, né, os militares e as polícias militares, se for o caso, né? Então, digamos que por isso fica uma incógnita, né, até que ponto ele vai realmente vetar ou não, né? Resta saber como é que ele vai amanhecer no dia em que ele for decidir essa questão. Bem, eu vou passar para o Davi. Eu também passo aqui minhas considerações finais, antes de mais nada. Wagner, só a título de informe, dizer que o governo anunciou que ia anunciar o veto do PL 39 na quarta-feira agora, nós somos quinta-feira, ele não vetou ainda, mas ele tem até o dia 27, né? Tem até o dia 27, só a título de informe. Obrigado. Então, só assim, passando as minhas considerações finais, antes de mais nada, agradecer a participação aí do Lobão, do Sérgio Ronaldo, que na verdade abrilhantaram a nossa live aí sobre esse momento. E realmente, esta condição dada ao servidor público, ela não é só nesse momento, né, da CPL. Vem desde a emenda constitucional 95, que inclusive tira dinheiro dos serviços públicos, da prestação de serviço público para a comunidade. Hoje a gente está vendo esse problema diretamente na saúde, né? Esse período que ficaram sem investir, tirando esse dinheiro, e fora isso agora tem essa condição toda que está gerada e está culminando, né, na precarização do serviço público. E como a gente disse, é uma análise preliminar disso tudo, nós temos ainda essa condição do veto para ser analisado mais adiante, e é pertinente que a gente volte, quem sabe, para esse debate um pouco mais aprofundado, quando tiver material disso. Desde já agradecido, Wagner, Valmir, Sérgio, Lobão, por esse momento aí. Um grande abraço a todos. Valmir? Também, da mesma forma, agradecer a presença aí do David Lobão, Davi Lobão, pelo Sinasef, do Sérgio Ronaldo, Condicef, Fenadcef, que são muito atuantes, atuam em entidades muito representativas dos servidores públicos, a Condicef, Fenadcef, o Sinasef. É uma grande satisfação para nós no dia a dia sermos assessoria jurídica dessas duas entidades, trouxeram muitas colaborações nesse debate, e realmente esse PL, na forma como ele foi gestacionado junto ao Senado Federal, através do substitutivo, colocando um jabuti que ataca os servidores públicos federais, estaduais e municipais, procurando gerar uma intervenção da União Federal nos regimes jurídicos dos estados e municípios também, ele é muito nefasto. Não é de hoje que esse governo federal já vinha almejando atacar de uma forma muito radical os servidores públicos, né? Pretende privatizar empresas públicas, compartilha da demissão de empregados públicos, à medida que se aposentam, é compulsória a aposentadoria de empregados públicos. Temos uma PEC, a 186, tramitando junto ao Congresso Nacional, que também já previa o congelamento de remunerações, congelamento de vários direitos dos servidores públicos. Há pouco tempo tivemos uma situação que gerou uma grande dúvida a respeito de congelamento e não concessão de vantagens aos servidores públicos, dizendo que estão congelados, inclusive, progressões adicionais e diversos outros direitos, né, que estariam congelando. Gerou uma grande polêmica isso, até que foi resolvido e não era bem aquilo que estava sendo divulgado. O PL aguarda o veto ou sanção do presidente da República, que diz que até quarta-feira
faria isso, né? E acredito, como bem colocado pelo Wagner, vetar aqueles parágrafos, alguns parágrafos têm que ser de forma integral, e isso pode gerar uma grande repercussão com algumas carreiras e categorias que são aliadas ao presidente da República, né, geraria um problema. Acredito que ele esteja refletindo muito sobre isso, porque traz consequências para o próprio governo. Talvez seja esse o motivo da demora. Agradecer a todos, agradecer a oportunidade ao Wagner, ao Davi pela colaboração aí, ao Lobão, ao Sérgio Ronaldo. As nossas considerações são bastante iniciais e vamos cada vez mais aprofundar o tema e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Passar a palavra para o Sérgio Ronaldo. Então, agradecer, Wagner, pela oportunidade de a gente estar fazendo esse importante debate. Existe essa situação enquanto praticamente 12 milhões de servidores públicos federais, estaduais e municipais, na grande maioria os municipais, estão dando sua grande contribuição. O governo fica fazendo esses ataques frontais aos direitos da classe trabalhadora. O conjunto do funcionalismo tem muita sabedoria do seu dever de ofício, das suas obrigações. No Brasil, ainda não é crime fazer concurso público, ter qualidade e ser servidor público. É isso que nós vamos continuar lutando, por serviço público de qualidade. E como o FHC passou, como o Collor passou, com certeza eu acho que o prazo de validade desse governo está bem próximo. Aliás, as entidades do FONASEF, com entidades dos movimentos sociais, estamos entrando com o pedido de impedimento desse genocida pelos vários crimes que ele já cometeu contra o povo e contra a Constituição. Estamos entrando e vamos, num breve momento, quando tivermos a oportunidade de presencialmente ir para a mobilização, mostrar para esse governo o peso que tem o conjunto do funcionalismo público das três esferas, federais, estaduais e municipais. Nos aguarde. Nós estamos trabalhando de forma remota, mas nos preparando, nos organizando para dar uma resposta à altura ao descaso do que é esse governo genocida chamado senhor Jair Messias Bolsonaro. Muita luta, muita disposição e vamos em frente, companheirada, que temos muita batalha a vencer. Bem, encerrando, eu quero, em primeiro lugar, reiterar um aspecto técnico que o Valmir falou, né, a respeito de que a redação que foi dada, ela não está impedindo promoções e progressões, né? Então, a rigor, me parece que situações de evolução funcional previstas em legislação de carreiras específicas estejam garantidas, né? Que é o caso, por exemplo, de retribuição de titulação, entendeu? E outras situações, né? Pelo menos essa é a nossa interpretação, digamos assim, a priori, né? Agora, vai depender também de como é que o governo federal vai interpretar isso e, a partir disso, se vai ser necessário ou não alguma disputa judicial, né? Eu quero destacar que nós, junto com a Condicef, com o Sinasef, que em dezenas de outras entidades nós assessoramos, nós temos feito parte, né, juntos, né, com os companheiros, da linha de frente dessa disputa com este governo federal autoritário, né, que tenta impor, digamos assim, um comportamento completamente autoritário, desrespeitoso à Constituição Federal, desrespeitoso aos servidores e à população em geral, né, e principalmente ficando isso demonstrado com o absoluto desinteresse e desprezo com a vida das pessoas que morreram por causa do coronavírus, né, e com a dor de suas famílias, de seus amigos, né, o que tem sido, assim, constantemente demonstrado, não só pelo presidente da República, mas também por pessoas que compõem ali o primeiro time, se pode se chamar assim, do seu governo, né. Nós temos agido para resistir a isso, né, e de diversas formas, inclusive, né. Nós, inclusive, em nome da Condicef, entramos com um pedido de interdição do senhor Jair Messias Bolsonaro, né, junto ao Ministério Público do Distrito Federal, que acabou sendo arquivado por entendimento da promotora, mas decisão da qual nós recorremos, assim como nós entramos
com medidas judiciais específicas em relação a uma série de iniciativas desse governo. Eu posso citar uma agora recente, que é a questão da Instrução Normativa 28, né, que tira uma série de direitos dos servidores que ficam em teletrabalho, como mencionou o Lobão. Aí nós entramos com uma ação judicial em nome do Sinasef, estamos inclusive aguardando, né, a decisão sobre o pedido de liminar. No caso da Condicef, são os sindicatos de base que entram, né, e aqueles que a gente assessora também já tomamos providências nesse sentido. Então, esses são só 2 casos de inúmeros outros, né, que nós temos atuado ao longo desse tempo, né. Então, bem, esse é um aspecto. O outro aspecto é dizer o seguinte, algumas pessoas fizeram perguntas para nós, digamos assim, mais direcionadas a processos específicos de seu interesse, e nós vamos responder a todas elas, mas daí diretamente, né? Vamos fazer isso, né, como temos feito em outras situações. Por outro lado, eu quero agradecer aos companheiros, né, a disponibilidade de participar dessa live, né? Dizer que eu acho que foi bastante produtivo e também que se trata de uma análise, digamos assim, muito inicial nossa do ponto de vista técnico, né? Nós estamos tratando de um projeto de lei que ainda nem lei virou, né? Porque, a rigor, podem ser vetados não só o parágrafo que tem sido comentado, como outros, né, artigos ou parágrafos do texto, né? Então, não se sabe exatamente o que vai ser publicado, né, qual a lei que vai entrar em vigor. Então, nós fizemos uma análise preliminar e isso vai ser aprofundado, né, à medida em que nós tenhamos esses elementos definitivos, né, e vamos avaliando, digamos assim, o que será possível fazer para enfrentamento de mais esta situação. Mas é isso. Estamos juntos, né, como sempre estivemos, continuamos na luta, né, em que pese cada um na sua casa, se protegendo da sua família, nós estamos na linha de frente desse enfrentamento com esse governo. Muito obrigado. Até logo, companheiros. Prazerzão.